Fala galera, já fez seu pedido na Hamburgueria Martins? Se não, link aqui na descrição. Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde e qualquer horário que você estiver assistindo aqui. Agradeço demais a sua presença. Hoje temos aqui um convidado muito especial, digo até que ser uma honra, não imaginei com tão pouco tempo de podcast ter um convidado já, um deputado estadual aqui conversando com a gente. O deputado Geórgio Passos, que também vem candidato à reeleição nessa eleição de 2022, veio hoje bater um papo aqui com a gente, comentar um pouco mais sobre o seu trabalho na Casa Legislativa. Geórgio, pode ficar à vontade, se apresente aí para o pessoal. Boa noite, como você disse também, boa tarde e bom dia. Vocês no seu horário vocês estão nos assistindo, mas é da minha alegria de estar aqui também nos estúdios ao vivo, em Propiar, falando um pouco do nosso trabalho. Eu sou um deputado que está no segundo mandato, um deputado de oposição ao governo que aí está, fazendo um trabalho na Assembleia de fiscalização, de cobrança, de redução, por exemplo, de taxas do Detran, que eu acho um absurdo, um órgão que arrecada milhões de reais e que precisa, melhorar o seu serviço. Também a questão do IPVA, de rodovias estaduais, que o governo pegou empréstimo para fazer, algumas rodovias já estão esburacadas logo após, então tudo isso está na nossa pauta. E aqui em Propiar, agradecer também, na última eleição tive 33 votos de pessoas aqui da cidade de Propiar, então fico muito feliz de poder também retornar e conversar com o povo bom dessa cidade. Ah, esqueça tudo. Você vai ouvir muito esqueça tudo por aqui, que eu gosto muito desse bordão. Já você comentou a respeito da fiscalização em relação às rodovias interestaduais, intermunicipais, na verdade, né, que ligam uma cidade à outra. A gente tem um problema crônico aqui na região do Baixo São Francisco, principalmente na estrada que vai daqui a Lourdes, Propriar Lourdes. A gente tem uma estrada problemática, tanto em relação ao asfalto, às vezes mandam umas operações tapa-buraco, mas é frequente essa problemática. Como é que vocês avaliam aí essa questão? Você já disse que o governo fez um empréstimo e faz a manutenção, mas com pouco tempo esse asfalto já acaba se deteriorando. Por que isso acontece? É asfalto de má qualidade? Veja, eu chamo de asfalto sorrisal, né? Quando vê água, estoura, ele se desmancha, mas a verdade é lamentável. O governo Belivaldo foi o governo praticamente que mais empréstimos, conseguiu a autorização da Assembleia para usar em rodovias. Foi aprovado até agora recentemente, esse mês, de 180 milhões de reais no apagar das luzes de um governo. Nós não votamos favoravelmente a essa matéria, mas a gente percebe que cidades importantes ainda têm essa problemática. E aí, por exemplo, como você citou aqui, Propiar Nossa Senhora de Lourdes, fica naquela questão do tapa-buraco, ou seja, a rodovia que possivelmente já precise de fazer praticamente toda de novo, mas que o governo não dá a prioridade de vida. A gente espera que agora com esse empréstimo essa rodovia também esteja incluída, porque no projeto ele não cita quais rodovias ele quer fazer, mas nas que estão feitas a gente vê essa dificuldade. De Aquidauana, por exemplo, para Graco Cardoso, que é aqui duas cidades próximas, já está com problemas em alguns trechos, alguns serviços já foram feitos de reparos e não dá. E a nossa missão na Assembleia é isso, é fiscalizar, é levar para os órgãos de controle o que a gente encontra de irregularidade, e é isso que a gente vem fazendo ao longo dos anos na Assembleia Legislativa. Agora, com tranquilidade, com respeito, a gente faz uma oposição responsável, não é aquela oposição do quanto pior melhor, não é esse o perfil do deputado Geórgio, agora batendo com força onde merece. Ah, esqueça tudo. Eu gosto disso aí. Eu gosto desse tipo de atitude, porque a gente vê muito essa questão de oposição, tipo, o cara pega, fez uma coisa boa, mas isso aqui não está tão bom. Não, vamos pautar situações que não estão realmente agradando a população, que estão atrapalhando a vida do cidadão, e vamos bater firme, fiscalizando e mostrando onde pode melhorar. Justamente como você colocou, uma oposição inteligente e uma oposição responsável. Com certeza, e é isso que nós fizemos ao longo desses anos na Assembleia Legislativa, com bastante responsabilidade. Por exemplo, tem projetos do governador que chegou na Assembleia que eu entendia que era bom para o povo sergipano. Por que o deputado ia votar contra? Só porque eu sou oposição? Não trabalho dessa forma. Quando o governo acerta, a gente também faz questão de dizer e dar o crédito ao governo.
Agora, tem muita coisa que precisa ser corrigida, rodovias é uma delas, saúde também, a gente vê a nossa população ainda sofrendo demais para conseguir uma cirurgia, muitas vezes para conseguir até uma transferência. Pessoal que às vezes precisa sair do regional de Propiá para ir, por exemplo, para uma outra unidade especializada na nossa capital, você vê a demora, famílias muitas das vezes vão até para as redes sociais criticar essa lentidão, quando autoriza o SAMU, muitas das vezes, porque hoje tem, vamos dizer assim, uma frota mais reduzida, não consegue dar a rapidez e a mobilidade que precisa nessas transferências. Questão de segurança pública, né? Depois de quantos anos, e aí a gente enaltece, depois de quantos anos, por exemplo, Propiá, uma cidade importante para o estado de Sergipe, que a delegacia era numa casa alugada. Eu fui lá 2 vezes fazer uma fiscalização, uma sozinho e outra com o delegado Alessandro Vieira. A gente viu que ali não tinha condições de trabalho para quem era da Polícia Civil, por exemplo. Uma casa alugada e caindo aos pedaços, né? É igual a muitos prédios públicos, principalmente que são responsabilidade do governo estadual. A gente costuma dizer que nos últimos 3 governos a cidade de Propriá, a região aqui do Baixo São Francisco, foi deixada de lado, porque nós temos diversas unidades. Eu acho que de reforma mesmo do governo estadual veio a reforma do Polivalente, do Joana de Freitas Barbosa, e a reforma do hospital. Foi isso? Não, me corrija se estiver errado. O governo estadual, dentre questão de obra mesmo, em reforma, essas 2 foram as mais importantes, mas as demais somente aquelas de manutenção e tal. Temos o Colégio João Fernandes de Brito, aqui na descida da Rua do Brejo, que há muito tempo vem com desgaste do próprio tempo, sem um olhar mais sensível do governo estadual. Aparentemente vai ter uma reforma daqui para os próximos meses, mas a gente não sabe, porque a obra do governo é assim, talvez inicie, mas a gente nunca sabe quando termina. Como é o seu trabalho aí em relação a essa fiscalização de obras? Veja, a gente tem essa preocupação porque é dinheiro público. Vou citar, por exemplo, aqui uma rodovia Pacatuba-Pirambu, melhor dizendo, Pacatuba-Pirambu. Uma obra do Proinvest de 2013, investidos milhões de reais que não está concluída. Nós já tivemos lá, fiscalizamos, já pedimos também apoio ao próprio Tribunal de Contas, que é órgão também de controle. A gente tem muito essa preocupação de ir em locais, por exemplo, nós tivemos em Umbaúba uma escola estadual, uma quadra que está com quase 90% de obra executada, mas que os alunos não podem utilizar porque o Estado não finaliza a obra, e aí a gente vai, cobra, aciona a secretaria, esperando um resultado, porque a gente sabe que quanto mais demorar, mais caro vai ficar a obra. E o governo, né, tem que se organizar, tem que se planejar para iniciar e concluir as obras. O que a gente vê, muitas das vezes, são várias obras sendo iniciadas, principalmente em ano de eleição. Principalmente em ano de eleição, o governador tem essa máxima, e não é só desse, já vem de outros governos, de assinar a ordem de serviço, dizer que vai acontecer. Está tão pouco tempo de uma eleição, praticamente 40 dias. Dificilmente uma obra pública dada ordem de serviço hoje vai ser concluída. E você, eleitor, tem que ficar esperto para não cair mais uma vez, né, nessa pegadinha das pessoas querendo apenas potencializar os seus candidatos sem se preocupar com o dinheiro público, sem se preocupar com a população, sem se preocupar com você que paga essa conta através dos seus impostos. Na última eleição aconteceu também uma questão dessas obras repentinas. E, tipo, um ano antes da eleição, normalmente não acontece muita coisa mais. No ano da eleição, pronto. Esse ano a gente já teve asfalto aqui no município. No ano de 2018 também teve pavimentação asfáltica de várias ruas. É algo positivo, mas essa questão de acontecer somente de 4 em 4 anos é algo meio complicado. Que a gente tem que esperar, né? A gente tem que esperar mais 4 anos para poder vir algo bom, produtivo mais uma vez. Não. E aí, lógico, o eleitor fica na bronca. Né? O eleitor está cansado desse tipo de situação, de só ser lembrado, né, nesse momento. Então a gente tem que ter bom senso. Eu acho que quem for governante tem que entender que tem que trabalhar os 4 anos. Né? E a gente tem certeza que esse quadro vai mudar. Afinal de contas, hoje o sentimento da população sergipana é de mudança de verdade. A gente percebe que o grupo do governador Belivaldo Chagas está sofrendo demais nessa eleição, fruto
da administração não tão boa que ele fez ao longo desses últimos anos. Na verdade, é um grupo que já vem se aglutinando desde do período Marcelo Deda, desde 2006, né? Naquela vitória dele contra João Alves. Aí, de 2006 para cá, basicamente é um compilado, mas o grupo político é sempre o mesmo. Pessoal, esse é o primeiro contato que eu tenho com o Geórgio aqui. Primeira vez que a gente troca uma ideia, que eu venho para conversar mesmo. Por isso que eu digo, é uma honra ter um deputado estadual. Não esperava isso em tão pouco tempo de podcast. Fico lisonjeado com a sua presença aqui. E, para tanto, eu gostaria de entender um pouco mais sobre o seu trabalho na Câmara em relação também aos projetos aprovados, às emendas que você destina às cidades do estado de Sergipe e como você vem trabalhando para contribuir ainda mais com a população sergipana. Veja, na Assembleia nós temos vários projetos apresentados, infelizmente alguns engavetados, porque a gente é da base de oposição, e aí a situação, quando vê que um projeto é muito bom e que não parte deles, eles têm esse tipo de tratamento. Vou dizer um exemplo. Nós temos um projeto de lei para que, no dia que a DESO deixar de fornecer água ao seu cliente, naquele dia ela seja penalizada. Nós recebemos várias reclamações de falta de água de diversos municípios sergipanos, inclusive dessa região. E assim, no final do mês, a conta chega como se nada tivesse acontecido. Ou seja, se você, por exemplo, tem um funcionário seu e o funcionário falta um dia de trabalho, no final do mês, se foi sem justa causa, aquele funcionário tem o seu salário descontado. A DESO não, passa 30 dias. Se ela ficar 2, 3, 4, 5 dias sem fornecer água, ela vai receber no final do mês, o cliente, uma fatura, praticamente o mesmo valor, principalmente quem paga a taxa mínima. Então a gente tem um projeto de lei para no dia que falta água, aquelas pessoas de baixa renda que pagam a taxa mínima tenham um desconto e venham pagar uma conta mais barata. Esse projeto nunca andou na Assembleia, não sei por quê. Porque eu acho que é um projeto que beneficia o povo, lógico, atrapalha a DESO, mas vai forçar a DESO também a melhorar o seu serviço, a sua prestação, e aí com certeza ela vai poder, no dia que fornecer água, 30 dias, né, por mês, ela vai receber por isso, mas no dia que faltar, tem que cortar. Lutamos também pelo fim da aposentadoria de ex-governadores, ou seja, combatemos muito fortemente as regalias. Apresentamos um projeto de lei agora para que ex-governadores também não tenham mais segurança paga pelo Estado, que eu não sei se a população sabe. Belivaldo agora, dia 31, encerra o mandato dele, mas ele tem uma lei que ele vai continuar utilizando a segurança do Estado, formada inclusive por policiais militares ou policiais civis, ele vai escolher, pelos próximos 8 anos. E aí eu fico assim, por que que o cidadão tem que pagar a segurança de um ex-governador? Deixou de ser o governo, ele tem que ser, lógico, igual. Voltar a ser cidadão comum. E se ele tiver algum problema, ele vai procurar uma delegacia, vai procurar o local, como qualquer um procura. E não ter à sua disposição, pago pelo povo sergipano, uma segurança. Apresentamos um projeto de lei para acabar com isso. Somos também, em outra área, pioneiro no estado de Sergipe. O primeiro Código de Proteção aos Animais de Sergipe é de autoria do deputado Geórgio Passos. Foi fruto ainda do nosso primeiro mandato, ano 2016, ano 2017. E eu digo isso porque muita gente, às vezes, até se assusta, porque eu não sou um militante da causa animal, eu tenho que deixar isso aqui bem claro para os militantes da causa animal, mas tivemos essa preocupação e levamos para a Assembleia e aprovamos esse código. Também trabalhamos com a questão das pessoas da melhor idade, na questão do funcionalismo público, somos um dos deputados ali que está sempre batendo para que o governo olhe por diversas áreas da saúde pública. Temos também um projeto de lei, que hoje é lei, que obriga a presença de bombeiros civis em determinados ambientes para garantir a segurança. Os bombeiros militares não conseguem, com seu efetivo, cuidar do estado todo, então tem uma lei, em Sergipe são quase 6 mil bombeiros civis formados e que hoje praticamente não tem o que fazer. Essa lei ia garantir uma oportunidade de trabalho. Quais locais seriam, Jorge? Locais de grande aglomeração, locais como aqui que tem o rio, e aí precisaria ter uma segurança maior para evitar afogamentos. E a gente sabe que muitas vezes o bombeiro militar não consegue, né, estar em vários locais ao mesmo tempo. Mas infelizmente essa lei hoje não está sendo aplicada a 100% e estamos aí no Ministério Público cobrando a sua aplicação. Com relação a emendas, a gente colocou emendas para diversos municípios sergipanos. Aqui, em especial de Propiá, nós recebemos um pedido
né, do jovem Ninan, juntamente com o Cabo Gilson. E mesmo tendo 33 votos, que foram muito importantes na minha vitória, nós olhamos pelo município de Propiá. Eu estava até dizendo hoje mais cedo, na entrevista que concedi no rádio, imagine se todos os deputados estaduais que tiveram votos em Propiá mandasse alguma coisa para Propiá. Com certeza seria muito importante. Então nós tivemos 33 votos e encaminhamos uma emenda de R$45 mil. Emenda essa que já está na conta da prefeitura, para a prefeitura fazer a utilização. Vamos destinar para o próximo ano outra emenda para o município de Propiá. Hoje nós conversamos, né, com a galera jovem ali do futevôlei, que nos apresentaram, essa galera nos apresentou uma demanda importante e que a gente vai também apoiar o esporte, né, também de Propiá, também por intermédio aí de Ninan, que nos levou até lá, conversamos com eles ali na beira do rio, né, e aí a gente quer que no próximo ano outra emenda chegue para também ajudar o esporte e a juventude aqui de Propiá. É um ponto importante essa questão das emendas, até para ficar mais explicado. No caso, as emendas, vocês trabalham de um ano para que chegue no ano seguinte em relação ao orçamento, né? Isso. Ou seja, esse ano, a emenda que já tinha para chegar de Propiá, que eu coloquei, já chegou, que foi a dos 45 mil, já está na conta da prefeitura. Essa outra que nós vamos colocar depois da eleição, é que abre-se o processo na Assembleia Legislativa para votação do orçamento do Estado, e aí nós vamos lá e colocaremos as emendas para o próximo ano serem executadas. São emendas impositivas, como a emenda do deputado federal, como a emenda do senador da República. Lógico que a dos deputados estaduais é um valor um pouco menor, mas o que importa é que a gente está conseguindo fazer uma distribuição, né, pelo Estado de Sergipe e para situações importantes. Muitas das vezes vão diretamente por prefeituras, em alguns casos por associações, quando as associações estão com a sua documentação em dias. Muito importante saber disso, até para acompanhar o trâmite de toda essa questão de emendas e tal, porque às vezes o pessoal acha, tipo, o deputado ele já pode mandar emenda e em uma semana o dinheiro vai estar na conta. Não é bem assim que funciona, né? Tem uma burocracia, porque é dinheiro público, né? Não é dinheiro de Geórgia, é dinheiro do Estado, que Geórgia aponta a sua destinação, nesse caso específico. Porque se a gente não tivesse esse olhar, né, não tivesse esse conhecimento de vir, por exemplo, em Propiá, nem não ter o cuidado de nos levar para conhecer esse grupo, dificilmente a Secretaria de Estado, né, que hoje é de Educação e que cuida da pasta do esporte, saberia que em Propiá existe um celeiro de jovens, né, que estão ali sendo destaque no nosso estado, por exemplo, com o futevôlei, e também levando o nosso nome do estado além fronteiras. Então, quem está lá na Secretaria muitas vezes não sabe disso. E aí o deputado, como está sempre caminhando, ouvindo, sabe, e aí, se tiver boa vontade, destina alguma coisa. É muito interessante essa questão, mas para poder fazer essa questão de distribuição de emendas, o Estado também precisa arrecadar. Nessa questão de arrecadação, como é que o senhor se impõe dentro da Câmara Legislativa? Se é a favor da cobrança de mais impostos, menos impostos, como é o seu trabalho em relação a isso? Veja, nós temos uma luta muito forte na Assembleia de redução de impostos. Primeiro porque a população não aguenta mais pagar tantos impostos. Isso que a gente percebe. E a gente vê, por outro lado, o governo só pensando em arrecadar. Ano passado nós fizemos uma grande luta para que o IPVA dos veículos esse ano não fosse aumentado. Inclusive o governo processou o deputado Geórgia em virtude dessa ação. Mas a gente não vai baixar a cabeça. Nos projetos que chegam na Assembleia, por exemplo, aumentar o ICMS, votamos contra todos. E não é para inviabilizar o Estado, é por conhecer a realidade do Estado, a gente saber que o Estado está arrecadando mais, recebendo mais recursos, inclusive do governo federal, e não tem por que a gente ficar tirando mais dinheiro da nossa população. Agora, por exemplo, fizemos, né, também uma grande cobrança na Assembleia com relação ao ICMS dos combustíveis. Né, algo que a gente vinha dizendo desde o ano passado, que se o governo congelasse e tivesse a boa vontade do governo do Estado com o governo federal, a população pagaria mais barato. E a gente viu, como vem sendo percebido nas bombas ultimamente. Depois das modificações na legislação federal e o governo estadual também tiveram que se colocar, se adequar àquele patamar, hoje já tem gasolina ali perto dos R$5, que estava mais de 6. Estava 7. Aqui eu cheguei a pagar R$7,80 de combustível. Não dá para ficar apenas tirando dinheiro da população.
Então, a nossa luta também na Assembleia sempre foi para que a gente tivesse uma tributação dentro da capacidade de pagamento do contribuinte. E em Sergipe a gente tem alíquotas altíssimas. A da gasolina, por exemplo, estava em 29%. Então, era isso que eu tava vendo. Era uma das 3 maiores do Brasil, não era 3 ou era 4. Aí eu fui acompanhar e digo, bicho, você tá no menor estado do país e cobrando a gasolina, uma das gasolinas mais caras. Não devolve em qualidade de vida, não devolve em qualidade asfáltica, já que você compra o combustível, você vai andar nas estradas. Aí você pega as estradas tudo esburacadas. Acho que isso, o governo pode até pensar que é um ponto importante, porque se não tiver buraco para furar pneu, para estragar o carro, não vai ter trabalho para o mecânico. Mas é um absurdo, porque assim, você paga muito caro, né? Você paga IPVA, paga combustível que está caro, e o governo ainda, para resolver o problema da estrada, pega empréstimos. Ou seja, eles ainda vão pegar dinheiro emprestado para resolver esse problema. Então, é algo assim que a gente não compreende o porquê, mas estamos ali na Assembleia fazendo a nossa parte, lutando, né? E lógico, colocando também mais uma vez o nosso nome à disposição da população sergipana. Isso aí isso que é o importante, e é o trabalho do deputado, né? Eu ouvi dizer que você já está na terceira geração na terceira geração política da sua família. Como é aí? Vamos conhecer um pouco mais do Geórgio em casa, mas na política também. Quando eu tinha 6 anos, eu já acompanhava minha família nas carreatas, inclusive na 2006, que foi ideia de João Alves. Tem até um episódio engraçado que eu até comentei com o Luciano. Luciano de Menininha teve aqui esses dias, que João Alves pegou na minha mão, eu fiquei tão fascinado enquanto criança. Um governador do estado pegou na minha mão. Enquanto criança, a inocência e admiração, né? Que a gente vem acompanhando, herdando de família. Aquilo foi um momento especial. Você também teve esse trato dentro de casa, provavelmente, já que vem de uma família política, né? Isso, a família Passos tem uma história na política sergipana. História essa que foi iniciada pelo meu avô, né, o saudoso Chico Passos, como muita gente falou. Meu avô teve a oportunidade, né, e o privilégio de ser escolhido pelo povo de Sergipe por 8 vezes deputado estadual. Jorge, qual é a região ali? Ribeirópolis, né? Ali vizinho a Itabaiana. Talvez a gente aqui na região não escute tanto, porque é uma região um pouco mais distante. Mais no centro. Aí a gente compreende mais aqui a nossa região. Tem aquela questão mais do bairrismo também e tudo. Perfeito, mas a gente é dali. Ribeirópolis, vizinho à cidade de Itabaiana. Lá que meu avô construiu, né, todo esse legado político que a família Passos tem no estado de Sergipe. Ele foi deputado, foi prefeito, meu pai o sucedeu. Meu pai teve a oportunidade também de ser 5 vezes deputado, prefeito da nossa cidade, presidente da Assembleia. Assumiu alguns dias o próprio governo do estado, quando João Alves, né, tirou algumas licenças e a vice também naquele momento, Antônio Passos, foi governador, né, por alguns dias de Sergipe. E lógico, a responsabilidade era muito grande. Ouvi falar política a vida toda lá dentro de casa, né? Minha mãe, inclusive, também foi prefeita, então a gente tem esse entrosamento. E aí, quando a gente chega na Assembleia, muitas pessoas também ficavam com aquela dúvida. Será ser mais um filho de político que chega aqui? Porque geralmente é deputado fulano de cicrano, né? Para não ter que nominar nenhum nome aqui de colega. Mas a gente construiu a nossa identidade. Hoje o nosso nome é reconhecido além do legado de meu pai e do meu avô, mas pelo nosso trabalho. Nós não somos Geórgio de Antônio Passos, nós somos Geórgio Passos, ou seja, a gente tem o sobrenome, e aí para mim é uma honra carregar esse sobrenome, porque onde eu ando, que falo, as pessoas mais antigas lembram do meu avô, lembram do meu pai, e a gente consegue um fenômeno interessante em Sergipe. Eu sou votado nas minhas 2 eleições, eu já estou concorrendo agora ao 3º mandato, eu fui votado nos 75 municípios sergipanos. E não é por Geórgio, né? É por causa de Antônio Passos, é por causa de Chico Passos, é por causa dos amigos da família Passos. A gente amplia, né, esse agrupamento. Nas últimas eleições vem só aumentando a nossa votação, mas é um trabalho, né, que a gente faz com bastante afinco, com bastante determinação, para a gente poder aí dar o resultado. Como eu sempre digo,
eu sou empregado do povo. Quem paga o meu salário é você que está nos acompanhando agora. No final do mês eu só tenho um salário para sustentar minha família porque vocês me pagam. No dia que vocês não me quiserem na Assembleia Legislativa, eu vou voltar para a minha atividade. Sou servidor concursado do Tribunal de Justiça. Também tenho a minha vida fora da política, né, construída com estudos, dedicação e aprovações em concursos públicos. Então, assim, mas enquanto eu estiver na Assembleia, eu devo satisfação. E aí é onde é que a gente pega o início da tua narrativa agora, de que político, na verdade, a gente deveria entendê-lo como empregado. E o patrão, o povo. E muitas vezes você vê o inverso. A gente meio que coloca ele no palco, pega um pedestal. Bota o pedestal. Acha que, e não uma questão é o contrário. sentimental, né? Emoção. É Parece tudo, até uma né? torcida de time, de negócio de futebol. E que não deveria ser, né? A gente deveria escolher os nossos administradores, os nossos deputados, os nossos vereadores, enfim, os políticos, não apenas pela emoção, mas pela razão. Eu digo direto, quem for lá acompanhar o nosso trabalho, pesquisar um pouco sobre George Passos, vai ver como o nosso mandato é produtivo. Mas muitas vezes pela emoção, né, por estar ali próximo, a pessoa vota. Ou seja, o voto é passional, não é racional, eu sempre digo isso. A gente deveria sempre ter mais razão do que emoção, porque é uma escolha que a pessoa vai estar ali depois por você 4 anos. Então, se você escolhe mal, vão ser 4 anos que você vai ter dificuldades. E é como eu entendo também, eu até conversava com o Ninan já, tipo, a gente vai para uma eleição representativa, se a sua visão não juntar com uma boa quantidade de pessoas que convirjam com isso, você não vai ter representação. Se você não junta, tipo, eu e Ninan, a gente gosta do São Paulo. Se a gente não junta com os outros torcedores de São Paulo e volta naquilo que a gente acredita, a gente não vai ter uma representação na Assembleia. E para mim isso ficou muito claro até na última eleição. Eu me candidatei a vereador aqui também. E aí eu via muito as pessoas dizendo, a gente quer mudança, a gente quer um negócio diferente. Porém, acaba se diluindo na questão dos votos. Tipo, aparece muita gente boa e com a quantidade de pessoas boas também, acaba pulverizando o voto dos conscientes e às vezes a questão do povão mesmo, as pessoas que se deixam levar pela emoção e às vezes pela venda dos próprios votos, acabam elegendo pessoas que não estão tão afim do trabalho e às vezes não são tão capacitadas para o cargo. Como é que você avalia aí essa questão? Você concorda comigo ou estou viajando um pouco na maionese? Não, você disputou a eleição, você viu o que é a realidade de uma eleição. Muitas vezes quem está de fora do processo acha que é tudo mil maravilhas, e não é. Principalmente para as pessoas que estão chegando, né, pelas primeiras vezes a um pleito eleitoral. A gente percebe que é necessário uma melhor qualificação dos quadros políticos. Eu digo isso direto lá no nosso partido. A gente tem que formar quadros para que essas pessoas possam ir para uma eleição preparados, sabendo qual é a sua missão, sabendo quais são as dificuldades que vão enfrentar, como planejar uma campanha. Muitas vezes você pega a pessoa, filia e joga ele ali de qualquer forma para uma campanha, a pessoa vai ter muita dificuldade. Nós temos ainda uma dificuldade também com a disputa entre os candidatos que têm uma boa mensagem, que têm uma boa qualidade, que podem representar, mas que são atropelados pelo poder econômico. São atropelados por aquele outro candidato que não tem tanta, vamos dizer assim, preparo e tanta determinação e que vai ali só por causa que tem um dinheiro, né, e consegue uma vaga. E aí, lógico que quem tem toda essa responsabilidade? O eleitor. O eleitor tem que saber da sua responsabilidade. Não adianta querer descontar em todo mundo, que nem todo mundo é igual. Temos candidatos, sim, bons, a grande maioria são candidatos bons, teremos os candidatos não tão bons, sempre teremos. A sociedade é formada disso. Agora, o eleitor tem que saber separar. Não é porque você vai ganhar um tapinha nas costas, não é porque você vai ganhar um dinheiro, um aperto de mão. Você tem que analisar, olhar, verificar tudo o que aquela pessoa já fez para a sociedade. E a eleição de vereador, acho que é a eleição ainda mais difícil que tem, porque você vai disputar com mais pessoas da cidade, todo mundo é amigo de todo mundo. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, então tem esse lado da dificuldade. Por outro lado, o eleitor também sabe o perfil, sabe a ideologia, sabe o que a pessoa pensa. Agora, não é fácil também como as pessoas falam, né? Você
entrar nesse mundo político, você tem que ter uma determinação, você tem que ter uma preparação, você tem que ter um foco. E as pessoas também têm que estar preparadas para dar as oportunidades. A gente espera aí muito, por exemplo, nessa eleição, uma renovação, que o povo realmente retire o agrupamento que está aí praticamente há quase 20 anos comandando o estado de Sergipe e dê oportunidade a outra pessoa. No nosso caso, nós estamos na luta aí com o delegado Alessandro. Delegado Alessandro, candidato a governador, né? Senador da República. E a nossa candidata ao Senado é a delegada Daniele. Inclusive, muito acompanhei, até pelos stories de Ninan, na última eleição também, na questão do segundo turno. Chegou ao segundo turno lá em Aracaju, não foi contra Edivaldo Nogueira. Fez 100 mil votos, ou seja, uma pessoa que não era do meio político, mas por ter um trabalho firme, forte, de combate à corrupção, uma mulher, ela conseguiu mais de 100 mil votos dentro de Aracaju, né, sem estruturas, como a gente fala, que os outros têm. E agora tem a oportunidade de suceder no Congresso Nacional a única mulher que nós temos representando Sergipe no Congresso Nacional hoje é Dona Maria. Nós não elegemos nunca uma deputada federal, né? Tivemos lá Tânia, mas no momento que Deda teve que renunciar para assumir a prefeitura de Aracaju, ela não foi eleita, ela era suplente. De lá para cá ninguém na Câmara, no Senado só Dona Maria. E imagine agora, as mulheres que são maioria vão ter como candidata ao Senado só Daniele. O restante são homens. São 6 homens e uma mulher. Ou seja, espero que as mulheres não percam esse espaço que elas conquistaram através do voto lá no Senado Federal. Por isso, Daniele Garcia merece representar Sergipe. Também, além de outras qualidades. Quando a gente puxa assim mais para essa questão de política nacional e ressaltando Alessandro, candidato a governador hoje, se destacou muito na questão da CPI da Covid, lá do Senado, questionando, fazendo oposição ao governo Bolsonaro. E aqui em Sergipe também houve um movimento de CPI, acabou indo para frente. Aqui, como foi essa situação? Você, como parlamentar que participou mais a fundo desse processo e entende como foi, participou de votação e tudo, como foi que aconteceu esse processo da CPI da Covid aqui no estado? Que a gente percebeu um volume vultuoso de verbas para todos os municípios, quando não era diretamente do governo estadual, mas veio muita verba da União e deve ter dado um trabalhozinho para vocês lá, enquanto deputados, para fiscalizar todo esse dinheiro, né? Veja, nós iniciamos esse movimento aqui em Sergipe, o requerimento da instalação da CPI Covid, o primeiro a assinar foi o deputado Geórgio, foi um requerimento construído dentro do nosso gabinete, que conseguimos apoio de alguns parlamentares. Infelizmente, ele não foi instalado, porque no dia que nós conseguimos as 8 assinaturas necessárias e protocolamos o documento, um deputado desistiu. E aí nós perdemos todo o trabalho de meses, mas a ideia era essa mesmo, investigar os milhões que vieram do governo federal, os milhões que o governo do estado de Sergipe também gastou, por exemplo, com o consórcio do Nordeste, consórcio esse que dizia que poderia fornecer respiradores no início da pandemia e que nunca entregou nenhum, mas mesmo assim o governo do estado depositou na conta desse consórcio algo em torno, nas 2 compras, algo em torno de 8 milhões de reais. A metade desse dinheiro voltou para Sergipe e a outra metade até hoje nada. Empresa que o consórcio Nordeste comprou o respirador, segundo ele, Hempcare, é uma empresa que o know-how dela é venda de medicamentos à base de maconha. Nada a ver com respirador, uma empresa recém-aberta no estado de São Paulo naquele momento, com 1 ano e pouco, né, que ela tinha sido aberta. E o consórcio Nordeste conseguiu a façanha de mandar para essa empresa um pouquinho de dinheiro de cada estado do Nordeste. Foi algo em torno de 35 milhões de reais para uma empresa que, segundo eles, nunca viram. Ou seja, e aí nós não acreditamos nisso, fomos para cima, queríamos essa investigação aqui em Sergipe, não conseguimos, infelizmente, porque a bancada do governo é uma bancada numerosa na Assembleia, não nos deixou, né, finalizar essa primeira etapa, e aí nós tivemos que continuar nossa fiscalização praticamente só dentro da Assembleia Legislativa, a bancada mais do Cidadania. Para você ver a importância da CPI Covid nos estados. No Rio Grande do Norte, o deputado Kelps conseguiu comprovar ao final
da CPI que realmente o processo de compra foi todo irregular e lá, inclusive, pessoas foram indiciadas e responderão para que esse dinheiro que lá, no caso, o Rio Grande do Norte perdeu, seja retornado. Em Sergipe, nós não conseguimos a mesma coisa, lamentavelmente. Esse período da pandemia foi um período muito complicado também. Todo mundo dentro de casa e não tem nem muito o que falar, porque é um processo que todo mundo vivenciou. Essa questão do consórcio Nordeste ainda é exaltada por muitas partes. Eu vejo muitas pessoas ainda exaltando a questão do consórcio Nordeste, ou muitas vezes se omitindo, não querendo comentar a respeito, e veicularmente na imprensa não se vê tantas manchetes quanto a questão da CPI da Covid, principalmente no âmbito nacional. Como é que você avalia aí essa questão do consórcio Nordeste não ter tanto esse apreço da mídia para que isso seja tão investigado e explanado? Veja, para mim, voltando ao consórcio, para mim é um consórcio criminoso, na minha avaliação. Ele é formado basicamente, né, por ex-integrantes de um governo federal que eu acho que estavam desempregados, e aí, como no Nordeste, os governadores se uniram e criaram essa estrutura. O chefe do consórcio Nordeste, na questão, né, de gestão executiva, é um ex-ministro, né, do governo Lula e Dilma. Ou seja, nós falamos muito disso, o Carlos Gabas. A gente comentou muito sobre isso. E por incrível que pareça, depois desse prejuízo todo, o Sergipe ainda continua integrando o consórcio Nordeste. A gente apresentou um projeto de lei na Assembleia para tirar Sergipe do consórcio do Nordeste. Infelizmente não conseguimos, os deputados não quiseram pautar essa matéria. O líder do governo, o deputado Zezinho Sobral, juntamente com o presidente da casa, que é quem comanda a pauta da casa, não pautaram até hoje. Porque como é que eu posso continuar com o meu estado participando de uma organização que deu prejuízo milionário e eu ainda tenho uma obrigação assinado com eles de todo ano mandar dinheiro? Esse ano, né, ano passado, mandamos 720 mil reais. Não era melhor pegar 700 mil reais e chegar aqui em Propiá e ver, por exemplo, uma ação que fosse importante e investir o dinheiro aqui? Com certeza daria muito mais retorno do que você mandar para esse consórcio do Nordeste. Mas não sei por que tanta proteção. Espero, né, que o próximo governador repense essa participação de Sergipe nesse consórcio, porque, como eu disse, no momento que ele foi colocado como prova de fogo para ajudar o Nordeste, não conseguiu. E, lógico, tem uma mega produção aí, uma mega defesa, né, que fizeram do consórcio Nordeste, que eles... Como é que eles falavam? Tinha uma pessoa lá contratada que dizia que a pandemia iria aumentar, que iria diminuir, que deveria ficar em casa, não fique em casa, né? Tudo custeado com recurso dos nordestinos que bancavam aquela estrutura de consórcio Nordeste, que eu não concordo. Queria que Sergipe saísse e que nosso dinheiro do sergipano, não fosse mais entregue àquele pessoal, porque já demonstraram que não tem a capacidade administrativa de cuidar desse dinheiro. E os casos de Covid estão voltando, né? Tá voltando a puxar essa questão da Covid, e a gente passou um período muito conturbado em relação à questão do número de leitos também. Houve um aumento muito rápido na procura de leitos de UTI e acabou ficando sobrecarregado, tanto os leitos do Estado quanto da rede privada. Com 720 mil, Jorge, quantos leitos de UTI daria para a gente aumentar aqui na rede de saúde do Estado? Veja, lógico que tem um custo elevado, um leito de UTI, mas tenho certeza que, por exemplo, com 700 mil reais, a gente teria uma melhoria significativa, por exemplo, no Hospital Regional de Propiá. Vamos dizer que algum equipamento novo pudesse ser comprado, um tomógrafo, por exemplo, ou um novo raio-x, ou quem sabe também, né, ampliação de leitos aqui dessa unidade. Não precisaria necessariamente ser um leito de UTI. Pode ser outro leito, né? Questão de cirurgias, se algum equipamento falta para fazer cirurgias eletivas, cirurgias ortopédicas, muitas vezes por detalhes não fazem, mandam para Aracaju.
Com 700 mil, quem sabe ajudaria. Isso é por ano a despesa que o Estado tem com esse consórcio. Então, assim, é algo que tem que ser refletido, que realmente Sergipe não tem que continuar. Espero que os milhões que foram para o consórcio Nordeste e que não vieram nenhum respirador, que esse dinheiro retorne, né, aos cofres públicos, porque realmente é algo que deixou muito a desejar e que, infelizmente, ainda é protegido por alguns em Sergipe. Essa questão de fazer o repasse, mas o que necessariamente o consórcio Nordeste dá de retorno ao Estado? Na minha avaliação, nada. Esse é o dinheiro que Sergipe paga para manter a sua cadeira no consórcio e com esse dinheiro o consórcio paga os funcionários do consórcio, que eles botam quem eles querem, paga a sede que eles têm em Brasília, pagam as passagens, pagam as diárias, pagam a estrutura administrativa. Cada estado do Nordeste tem uma parcela. Sergipe é a menor, porque é o menor estado, 700 mil. Imagina quanto é que não dá, né? Sergipe é o menor, 700. Alagoas paga, salvo engano, 820. Aí vai subindo, né? Quanto maior o estado. Ou seja, um dinheiro que fica na mão de quem administra o consórcio e muitas das vezes sem um resultado efetivo para a nossa população. Não, se eu for fazer uma avaliação, eu diria que criou-se uma estrutura nos estados do Nordeste para se fazer uma oposição ao governo federal. No início, a ideia do então governador da Bahia, Rui, era utilizar a estrutura para potencializar o nome dele politicamente na região. Por exemplo, ele sairia da Bahia, juntamente com os governadores, iriam, por exemplo, no Rio Grande do Norte, fazer reuniões, debates sobre a região do Nordeste, sempre colocando ele como foco. Então, realmente, o conteúdo político do consórcio Nordeste foi muito forte. A ideia realmente era ter ali uma estrutura bancada com recursos públicos para potencializar, quem sabe, um candidato a vice-presidente da República, né? Depois que ele percebeu que não deu certo o projeto dele, é tanto que hoje ele não é mais, a Bahia já não é mais nem presidente do consórcio, já está em outro estado da federação, porque ele não conseguiu o seu objetivo, mas a despesa continua. Ave Maria. É muito dinheiro. 720 conto, já dá pra comprar muita coisa. 720 mil, dá pra fazer uma brincadeira interessante. Com 720 mil na mão do deputado Jorge Passos, que tipo de emenda o senhor enviaria aqui para apropriar? Veja, com certeza algo que buscasse a melhoria de vida da população. Poderia ser saneamento básico. Vamos dizer, se tivesse alguma comunidade aqui ainda que ruas estão sem calçar, sem esgotamento tem sanitário. O Conjunto Santo Antônio. 720 mil, a depender do tamanho, daria para Não calçar é uma todo. área muito grande, não. Quem sabe calçaria todos. Sistema de abastecimento de água. Creio que o Conjunto Santo Antônio não chegue a ser um bairro de Aracaju. É bem menor que um bairro de Aracaju. Ou seja, então com esse recurso era possível contemplar uma comunidade como essa. O sistema de abastecimento de água lá no meu sertão, por exemplo, no meu Agreste e no meu sertão, que muitas pessoas ainda sofrem com a falta de água. Você com esse dinheiro conseguiria fazer vários poços artesianos interligados em caixas d'água e colocando água para as pessoas passarem menos dificuldade. Agora, na mão do consórcio Nordeste, só dá para pagar as contas, né, da manutenção do consórcio, o que é lamentável ver o dinheiro seu, sergipano, do seu imposto, do ICMS da gasolina, do IPVA do seu carro, do ICMS da cesta básica, indo uma parte para esse consórcio. A gente não tem como admitir. Ei, um negócio desse deixa o caba desorientado e com raiva. Deixa o caba desorientado e com raiva. O senhor falou muito a respeito de corte de regalias e tal. Na última eleição, houve um movimento lá em São Paulo. A gente viu muito o pessoal do MBL. Salvo engano, do MBL, eu acho que Dória também foi um dos percussores de que, caso eleito, não iria abrir mão do próprio salário. Como é que você avalia aí essa questão marqueteira, se realmente acontece ou os benefícios do cargo complementam essa renda? Veja, a gente tem que entender que existem pessoas, por exemplo, que chegam a serem eleitas, que, por exemplo, não têm um salário fixo. Então, assim, se é para dedicação a um cargo, eu acho que o cargo tem que ser remunerado. O que a gente não pode concordar são com os abusos. Por exemplo, na Assembleia Legislativa, eu fui um deputado que não quis aposentadoria de deputado. A turma, né, que chegou lá no meu primeiro mandato, dali para trás, todos poderiam ter a opção. Mas eu entendo que não cabe a um cidadão, porque exerce um mandato de deputado,
depois de 2, 3 mandatos, ter uma despesa de um órgão com o parlamentar, com um ex-parlamentar. Ou seja, é uma regalia que realmente tem que acabar. Com relação a salários, hoje eu posso dizer que existem outras missões dentro do próprio Estado que hoje já tem um salário maior que um deputado estadual. O juiz tem um salário maior, o pessoal que está ali no topo de carreira, né, da Polícia Civil, na Polícia Militar, os próprios agora gestores públicos, aprovamos uma lei que o teto da carreira deles é maior do que o subsídio do deputado. Eu acho que a gente tem que, com bom senso, encontrar uma forma de as pessoas que exercem essa missão pública também ter algo condizente. Agora, sem regalias. Não existe, né, um deputado, porque exerceu 2 mandatos, se aposentar. Imagina, deputado Jorge Passos, 40 anos, né, encerra-se seu mandato agora ou ali na frente e depois ter direito à aposentadoria. Não existe. A aposentadoria do deputado é vitalícia? Sim. Aí repare, tá o cidadão na roça, trabalhador rural, muitas vezes não consegue comprovar que foi trabalhador rural durante toda a vida, vai esperar chegar 60 anos, 65, 55, para ter um salário mínimo. E uma pessoa, porque foi deputada por 2 anos, tem uma aposentadoria. Eu não concordo. Né? Eu sei que tem colegas que concordam, respeito, mas foi a opção do deputado Jorge Passos, por exemplo, abrir mão da aposentadoria. Eu acho que é possível a gente fazer um mandato, né, com tranquilidade, com responsabilidade. Agora, ninguém trabalha só. Eu não consigo fazer um mandato bom se eu não tiver uma assessoria qualificada. Sem recurso financeiro, não tem como. Não tem, porque tem assim, eu não vou conseguir fazer tudo. Minha assessoria me ajuda 80%, 90%. Eu dou as ideias, dou o norte e a assessoria vai lá e executa. Então, assim, agora não dá para você abusar. Eu acho que esse abuso não dá. Dória pode abrir mão do salário dele porque ele é um Dória cara é muito hoje milionário. Então, ele pode usar essa estratégia de marketing a favor dele. Né? Eu sou, por exemplo, concursado do TJ, mas na hora que eu vou para a Assembleia, meu salário no TJ é cortado, é zerado. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado para não cair em narrativas que não contribuem, né? Mas que precisam estar sempre, né, trazendo e despertando a atenção do eleitor. Eu compreendi essa questão e da necessidade realmente do deputado, do vereador, do prefeito terem os salários que têm. A responsabilidade é muito grande. Você está lidando com o dinheiro do povo, que seria para guardar. Muitos deles não guardam. Isso é também uma verdade. Mas aqueles que trabalham, que desempenham seu papel também merecem ter a sua remuneração bem posta. Até porque eu não sei como é que acontece com o senhor, mas enquanto eu trabalhava, só era funcionário público, recebendo salário mínimo, a gente já recebia demanda do pessoal pedindo ajuda. Tem muita gente que pede ajuda diariamente, e aí eu acompanhando a alguns vereadores, o vice-prefeito, secretários, o pessoal mais carente, eles se apoiam muitas vezes pedindo uma ajuda a alguém que tem um salário maior, e às vezes de coração, de gratidão, não é nem por questão de compra de voto, mas você vê realmente a pessoa necessidade, você tem condições de contribuir, você vai e ajuda. Mas uma parada muito desgastante. Com certeza. Então, assim, você tem que ter muito cuidado. É como você disse, tem ações que você vai ter que fazer, até porque é por caridade, não é nem questão eleitoral. Questão política e tal. Porque muitas vezes as pessoas confundem muito. Se eu posso ajudar, no período eleitoral não pode. É o que pode acontecer, porque na legislação você pode cair em questão de abuso econômico. Mas às vezes você vê o cara morrendo, velho. Se não poder ajudar também é uma puta de uma sacanagem. E assim, e aí onde é que tá a luta de quem exerce o mandato? A gente tem que reduzir desigualdades, tem que fazer com que as políticas de assistência social funcionem para evitar isso. Porque se você tem uma assistência social funcionando direitinho, você minimiza, né, o sofrimento daquela população. Você tem que ter, por exemplo, a saúde, a educação, trabalhando direitinho. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer um exame simples, um exame de sangue, uma ultrassom, não consegue marcar pelo SUS uma cirurgia, e muitas vezes vem aquelas demandas que não é para o deputado e que não é para o vereador colocar a mão no bolso e resolver, não. Na verdade, a gente tem que estar aqui exercendo o mandato, a gente tem que estar ali fiscalizando. Por que a cirurgia não está acontecendo? Por que o exame não está saindo? Está faltando? Por que o Estado não amplia essa oferta?
Né? Se a pessoa está passando fome, por que as políticas de assistência social, por exemplo, de transferência de renda, não estão chegando em determinadas camadas da sociedade? Aí sim você está fazendo o seu mandato. Agora, uma vez ou outra, você encontrar com alguém que realmente passa uma necessidade, né? Você tem que também, né, como cidadão, não como político, como cidadão, fazer, né, ali a sua contribuição. Né? Se achar pertinente, tem uns que não Se querem. Se não achar... Paciência. Em determinado momento, eu com meu saláriozinho mínimo, eu ficava olhando e digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço para ajudar essa pessoa se eu tô precisando de ajuda também? Me passou agora pelo sentido, em relação a essa questão das consultas e tudo, às vezes eu acho muito que é falta de instrução, às vezes é falta de orientação, muitas vezes as pessoas não sabem que têm o direito a fazer determinadas cirurgias ou não conhecem o trâmite para isso. E aí você procura um servidor público, às vezes ele orienta, e até por gratidão, sim, depois você acaba sendo colocado como uma questão dos serviços prestados à sociedade, que é uma contribuição. Você está facilitando, está ali intermediando para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. E eu considero isso algo muito benevolente. Como é que você vê aí essa avaliação em relação à instrução do Estado para com a população em relação a essa questão de saúde? Não, veja, com certeza, não só em saúde, em diversas áreas, né? É muito falha, ou seja, é muito vago, até porque a gente tem que trabalhar muito também a educação. As pessoas muitas vezes não conhecem os direitos que têm, e aí é uma necessidade também do poder público estar sempre aproximando. Por isso que a gente também sempre pede, né, que o funcionário público, aquela pessoa que está ali recebendo uma pessoa para ser atendida, seja humana, que o atendimento seja humanizado. A gente também vê ainda, infelizmente, alguns servidores públicos maltratando o cidadão, que não é por aí. Porque se uma pessoa bate numa clínica, se uma pessoa bate numa direção de uma escola, se uma pessoa vai num gabinete do prefeito, vai porque está necessitado, em sua grande maioria. Está precisando de um conforto, está precisando de uma palavra, está precisando de uma orientação, de um encaminhamento. Ou seja, muitas vezes só você diz, você sabia que você marca para você retirar sua identidade agora pela internet? Você não precisa mais vir aqui na prefeitura com antecedência, você vai da sua casa mesmo e agenda o dia, o horário. Mas tem muita gente que sequer tem acesso à internet, tem acesso a um telefone, e a gente tem que compreender as desigualdades que existem ainda na sociedade. E aí, lógico, algumas pessoas se predispõem a fazer esse tipo de situação. Como eu disse, não deve ser o carro-chefe de nenhum político, porque assim, a gente como político tem que fazer com que funcione para todos e não para alguns. Foi categórico. Categórico demais. Eu gostaria de agradecer um papo interessantíssimo. Deixou esclarecido muitas coisas que até eu mesmo não sabia. É importante até perguntar para quem participa mais ativamente do processo. São informações que às vezes a população não tem tanto acesso. E aí, se o senhor quiser fazer as honras, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença aqui do deputado Geórgio Passos no El Brabo Podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, em Propiá, sendo o primeiro deputado estadual, pelo que eu entendi, a participar do El Brabo Podcast. O primeiro político em mandato, Ou seja, é uma responsabilidade grande nossa, né, de estar aqui hoje, mas feliz de ver também você, como jovem, tendo esse espaço para que as pessoas também possam conhecer os parlamentares, no meu caso, possam conhecer ideias e possam também tirar dúvidas. Eu acho que isso é muito importante. A sociedade é muito carente, né, dessas informações independentes. Nós temos, lógico, a mídia tradicional, as rádios aqui em Propiá, né, nós temos emissoras que fazem um belíssimo trabalho, nós vamos ter as emissoras de televisão, mas com essa ampliação do mundo virtual, mais canais alternativos, vamos assim dizer, surgiram e possibilitaram, né, que ideias diferentes e pensamentos diferentes também sejam propagados, né, sejam postos, e aí cabe a quem está assistindo avaliar, né, todo esse conteúdo, e eu só tenho que parabenizar e desejar aí a todos o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade, quem sabe, né, no próximo ano também reeleito lá para a Assembleia Legislativa. E já está convidado, se quiser voltar aqui mais vezes para a gente trocar uma ideia, bater um papo mais descontraído, conversar sobre as resenhas aí que acontecem na Assembleia, que devem ser muitas. Deve ser. Tem muita resenha. Falar sobre futebol, falar sobre meu Corinthians. Eu vi você ali batendo uma bola ali. Futevôlei.
Mandar um abraço pra nação corintiana. Ninan também aqui, que é corintiano, tá com a gente. Diogo também, que é corintiano, tá aqui também. Ou seja, nossa equipe, né? Todo o time lá em Aracaju, eu sempre digo isso, né? É o time do Corinthians, mas respeitando, lógico, as demais torcidas. Mas a gente vai ganhar de vocês na final da Copa do Brasil. Não é possível. Vamos atropelar o Flamengo. Tá vendo? Agora você. Vamos atropelar o Flamengo e bater no Corinthians na final. Quem sabe no pós-podcast é Corinthians campeão da Copa do Brasil. Não vai ter não. Aí, ó, São Paulo passando do Palmeiras, aí passa agora do Flamengo e ganha do Corinthians na final. Não tem a Copa do Brasil melhor pra ser campeão inédito. Tá vendo, Ninan? É por isso que você faz parte do timão, viu, Ninan? Também. Aquele abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos encerrando aqui a nossa conversa com o Geórgio Passos, deputado estadual daqui de Sergipe. E vem candidato a essa eleição novamente com o número 23777. Agora já está no período eleitoral, pode falar o número, pode divulgar. Então, se vocês quiserem acompanhar melhor o trabalho de Geórgio Passos, tem o site, né? Tem o site, tem as redes sociais, dep.georgiopassos. Pesquisou no Google também, botou Geórgio Passos com G. Vocês vão encontrar vários temas, várias matérias importantes que nós debatemos e discutimos aí nos últimos anos na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, estamos encerrando aqui mais um El Brabo Podcast.